dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, que foram pessoas muito boas e que andavam sempre juntinhos de Deus. A nossa história de hoje começa com o povo de Israel passando por um momento um tanto quanto complicado. Na verdade, o povo de Israel estava em guerra. Eles estavam em guerra contra um outro povo chamado de Filisteu. E os filisteus, eles tinham um exército muito poderoso, com homens muito fortes. E um dos homens que lutavam nesse exército se chamava Golias. E Golias era ainda maior e mais forte do que os outros homens do exército filisteu. E enquanto ele lutava contra o exército de Israel, ele ria e zombava do povo, porque ele achava que ninguém seria páreo para ele. Ele até mesmo falou: "Se algum de vocês me derrotar, nós vamos nos render. Todos os filisteus vão se render." Porque ele achava que ninguém seria capaz de derrotar ele. Mas Golias estava bem enganado. Enquanto Golias falava essas coisas, zombava do povo de Israel e zombava até mesmo de Deus, um outro homem do povo de Israel apareceu. O nome dele era Davi. E Davi não tinha ido para lá para participar da guerra. Na verdade, ele tinha ido falar com os seus irmãos. Mas por um acaso, ele ouviu o que Golias estava dizendo. Ele ouviu todas as zombarias e todas as coisas ruins que ele falava sobre o povo e principalmente sobre Deus. E isso deixou Davi muito chateado. Ele ficou extremamente furioso por causa do que Golias estava falando, porque Golias estava zombando do seu Deus. Então, ele falou: "Eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar Golias." Quando o rei de Israel ouviu isso, ele chamou Davi, colocou uma armadura sobre ele, uma espada, um escudo. E quando Davi foi andar com essa armadura, ele não conseguia sair do lugar. A armadura era muito pesada para ele e ele não conseguia se mexer com ela, muito menos lutar contra o gigante. Então ele tirou a armadura e falou: "Eu não preciso disso, pois o Deus de Israel está comigo." Então ele foi até a beira do rio e catou algumas pedrinhas e também pegou a sua funda. A funda era um objeto que Davi usava como se fosse um estilingue. Ele usava para tirar as coisas. Ele colocava a pedra aqui, rodava e jogava a pedra. E ele usava isso para defender as ovelhas, porque ele era pastor de ovelha. Mas ele resolveu ir enfrentar Golias usando a sua funda. E então, lá foi ele. Quando Golias viu aquele homem pequenininho, sem armadura, sem espada, sem escudo, com uma simples funda para lutar contra ele, ele riu mais ainda e continuou zombando do povo de Israel, do Deus de Israel e agora também do Davi. Mas Davi não se deixou intimidar. Ele não ficou com medo de Golias porque ele era muito maior do que ele, porque ele estava com Deus. Então ele rodou sua funda e jogou uma pedra. E a pedra acertou na cabeça do gigante Golias. E ele foi ao chão, derrotado pela simples funda do homem de Israel que não era nem guerreiro e nem armadura estava usando. Golias foi derrotado não só pela pedrinha, mas porque Deus estava junto com Davi. Deus estava ajudando Davi na luta contra Golias. E Davi, depois dessa história, acabou se tornando uma pessoa muito importante. Até rei de Israel ele virou. Muito importante, não é mesmo? E durante toda a história e toda a vida de Davi, ele nos ensinou muitas coisas e deixou textos muito bonitos na Bíblia que podem ser encontrados lá no livro de Salmos. Mas nessa história em específico contra o gigante Golias, Davi nos ensina uma coisa muito legal, que é que nós devemos sempre confiar em Deus.
Não importa o quão grande pareçam os nossos problemas, o quão difícil pareça para a gente resolver eles, Deus está sempre com a gente. Não importa que o gigante fosse enorme, porque Deus é muito maior do que ele. E Deus estava com Davi e está com a gente também quando a gente está passando por algum problema. Então nós podemos sempre confiar nele. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau!